Glória a Deus. Diga assim: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Você que está na Itália, você que está em Portugal, nos Estados Unidos, tem gente que acompanha a gente em todos esses lugares aí, sabia? Sejam bem-vindos. Deixa agora aí um pouco dos seus afazeres, se acomoda aí na sua poltrona, pega a sua Bíblia para ouvir aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Pode soltar aí o endereço, por favor. Você já deve ter percebido que a minha voz está um pouco mais grave do que o costume, né? Já tem mais de uma semana e tem aí uma gripe, um negócio aí que não está gostando de mim pra caramba. Eu odeio, mas ela está gostando, então vamos ver até que hora que ela vai ficar comigo. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 7. Amém para todos? Diz assim: depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: saia daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisas alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como que em oculto. Até aí. Diga: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Muito bem, o texto então diz que isso era uma qualidade de Jesus. Jesus não gostava de aparecer, ele gostava de fazer as coisas de forma mais discreta. E os seus irmãos diziam: mas se você quer ser conhecido, então aproveite que está tendo a festa dos tabernáculos aí, e você vai lá então e manifesta às pessoas. Jesus diz assim: mas ainda não chegou a minha hora. E os irmãos foram para a festa, ele esperou um pouquinho, acabar aquele tumulto todo, aquela coisa toda, e diz que Jesus vai depois, mas de forma o quê? Oculta. De forma discreta. E esse é o nosso assunto dessa noite. Pode soltar aí para nós. Como é que é? Aham. O assunto que nós vamos tratar nessa noite, querido, não é muito convencional, mas é importante, e por que não dizer oportuno. A TV alemã fez uma campanha estimulando as pessoas a não levar o aparelho celular para a mesa durante as refeições. Quem tem costume de fazer isso aqui, denuncie, por favor. Eu sei que você leva, não vem com essa história não, pode levantar a mão que eu sei. Eles perceberam que as famílias à mesa não se comunicavam. As pessoas sentam juntas, mas não se comunicam, ou melhor, se comunicam mais com as pessoas que estão do lado de fora do que as que estão sentadas à mesa.
Em Paris, os restaurantes estão dando desconto para quem deixar o celular na recepção, não levá-los para a sua mesa. Para estimular, para ver se as pessoas conversam mais, se conheçam mais. Porque as pessoas sentam junto, como eu falei, mas não se comunicam. Um certo cientista disse que uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais conhecimento, ela sabe mais das coisas, tem mais informação do que o imperador de Roma no auge do império. E é verdade. Você está tentando fazer alguma coisa lá no celular ou no computador, de repente chega uma criança de 5 anos e fala, é assim, mãe. É assim, pai. É assim, vou então. Somos a geração que precisa postar tudo. A situação é tão séria que as pessoas não conseguem mais nem sentar à mesa, fazer uma refeição sem postar o prato. Posta o cartão de embarque. Ninguém consegue fazer mais nada sem receber as suas curtidas. Uma roupa nova que compra, tem que postar. Uma injeção que vai tomar uma vacina, tem que postar. Uma espinha que saiu no rosto, tem que postar. Até para namorar, antigamente se namorava para conhecer as pessoas. Hoje você diz assim, me manda o seu perfil. Bom era meu tempo de 50 e poucos anos atrás namorar. Eita. Mais atrás não era tão bom, porque o pai sentava no meio e a mãe, mas na minha época ele já deixava um pouco, dava uma folguinha. Casais não conseguem mais fazer uma declaração de amor um para o outro, olhando no rosto, agora é na rede social. Mais fácil fingir, né? As pessoas postam o carro, postam a casa, enfim, a pessoa posta tudo hoje, virou um vício postar as coisas. Chega num lugar, chega numa recepção, no médico, algum lugar, onde quer que seja, ninguém olha para os outros, ninguém cumprimenta, era só no tic-tic-tic. Que coisa absurda, querido. Em alguns casos é verdade que faz parte do seu trabalho, eu entendo isso. Mas fora disso, querido, não se exponha. Não exponha você, não exponha a sua família. É bom que você seja um pouco mais discreto. Eu ouvi essa semana um caso chocante de um homem que suicidou-se. A sua esposa cometeu um adultério contra ele, e a pessoa com quem ela adulterou, propositadamente ou não, acabou gravando aquelas coisas e depois, querendo ou não, aquilo vazou. E ele viu aquilo, e ele ficou tão envergonhado, tão chateado, se sentiu tão para baixo que ele acabou tirando a sua própria vida. Sequestros e outros crimes, tudo isso tem sido facilitado e muito pelo mau uso das redes sociais. As pessoas postam tudo, querido. A pessoa posta onde vai, com quem vai, o carro que vai, a roupa que vai, as pessoas dão toda a dica. Postam o uniforme dos filhos da escola onde eles estudam. Horário que vai, horário que sai. É muita exposição. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas sentem uma necessidade enorme de serem elogiadas pela internet. Se elas não forem
digamos assim, se não for bem conhecida, se as pessoas realmente não curtirem aquilo que elas colocam, elas se sentem mal. Pessoas que querem aparecer de todas as formas, fazem de tudo para aparecer. Ficam fazendo comparação de curtidas entre a sua e a dos outros. E quando vê que o outro tem mais curtida, só falta ficar doente, ficar louco com isso. Pastores se comparando na internet, por que que o pastor tal tem mais curtida, por que que tem mais compartilhamento, visualizações? Querido, eu falei isso aqui esses dias, que as mensagens hoje não são mais avaliadas pelo conteúdo bíblico, e sim pela quantidade de visualizações. Cantores se comparando com os outros nas redes sociais, ministros de louvor se comparando, porque a minha equipe é melhor, professores se comparando. Gente, isso é ridículo, eu diria mais, isso é carnal, isso é carne, carne é pecado. Você não tem que comparar com ninguém, querido, Deus tem um propósito para você na sua vida, e isso basta. Desde que você esteja cumprindo os propósitos de Deus, e os propósitos de Deus sejam cumpridos na sua vida, querido, dê-se por abençoado. Seja mais discreto. Não se exponha. Aprenda a viver de forma discreta. Hoje nós somos uma geração chamada geração da ostentação. Se as nossas postagens não forem bastante curtidas, a pessoa se deprime, a pessoa fica mal. Por isso que as pessoas fazem de tudo para aparecer. Você sabia que a cada metro do iceberg que você vê, corresponde a 4 metros do que ele tem na parte que ninguém vê? Deixa eu falar uma coisa para você. A sua força não está naquilo que você mostra, naquilo que as pessoas veem. A sua força está naquilo que você reserva. Então eu quero compartilhar com você nessa noite o que Deus nos ensina na sua palavra sobre discrição. Por exemplo, a força de Sansão não podia ser revelada. Olha para mim, alguns segredos que são revelados de Deus para você, são para você, não é para ser revelado para os outros. O fracasso de Sansão aconteceu, por quê? Porque ele disse para Dalila o que não era para ser dito. Era um código, era um segredo entre Sansão e Deus. Quem são as Dalilas da sua vida que você sente necessidade de falar? De falar o que você está fazendo, de falar o que está dando certo, de contar os seus projetos. Por que você precisa tanto que as pessoas te admirem? Isso se chama necessidade de autossustentação. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Contar as coisas suas para todo mundo não é nem um pouco inteligente. Nenhum. No mundo em que as informações jorram, a fórmula da Coca-Cola continua sendo um mistério guardado a 7 chaves até hoje, querido. É por isso que ela continua sendo o refrigerante mais vendido no mundo inteiro. Então pare de contar tudo para todo mundo. Pare de envolver em coisas que Deus não te chamou para se envolver. Como diz na linguagem comum, fica na sua, não se exponha mais do que é necessário. Outro exemplo, quando Elias promove
o grande avivamento em Israel, quando ele enfrenta os profetas de Baal, e Deus então faz aquela maravilha, acontece um grande avivamento em Israel, o maior avivamento que aconteceu em Israel. E naquela hora, Deus vira para Elias e fala assim: Elias, vai lá para a fonte de Queribe e se esconde. Ora, mas era a hora de Elias aparecer, afinal de contas tinha acabado de acontecer algo extraordinário, mas Deus disse: vai e se esconde. Jesus sempre saía de cena depois de grandes milagres, depois de grandes acontecimentos. O que é um grande exemplo para nós. Porque nós somos diferentes, nós depois de grandes realizações, nós fazemos um churrasco, nós vamos para a pizzaria e nós começamos a postar tudo nas redes sociais. Quanta diferença? Jesus saía de cena, ou seja, Jesus era... Os grandes guerreiros de Deus, queridos, sempre foram treinados em segredo, em secreto. A Bíblia diz que Moisés foi preparado no deserto, lá onde pastoreava as ovelhas de seu sogro Midian. João Batista cresceu nos desertos, isolado. A Bíblia, falei sobre ele esses dias aqui, comendo mel silvestre e gafanhoto, vestindo-se em peles de animais. O que Jesus ficou fazendo na sua vida dos 12 anos, quando foi, a Bíblia relata a sua aparição no templo, e depois até os 30, o que Jesus ficou fazendo esse tempo todo? Nós não sabemos, a Bíblia não relata, embora haja muita especulação, mas a Bíblia não relata isso, sabe por quê? Porque os grandes guerreiros de Deus são treinados em secreto. Quando Paulo se converte, ele fica 3 anos e meio, depois que ele vai a Jerusalém, se apresenta aos apóstolos, ele sai, durante 3 anos e meio, ele fica na Arábia, fazendo o que? Nós não sabemos, mas eu vou repetir, porque os grandes guerreiros são treinados em secreto. Deus não treina os seus guerreiros nos palcos, e sim no secreto. Ninguém muda de ano sem passar na prova. Ninguém cola grau se não fizer o seu TCC. Muitos não crescem, querido, por quê? Porque não querem passar pelo processo pelo processo de treinamento no deserto, no secreto. É no deserto que você cresce. Se você não cumprir a grade, as matérias, você não cola grau. Todas as disciplinas precisam estar em dia. Outra coisa, as revelações de Deus são dadas a quem consegue manter a discrição. Desculpa a expressão talvez mal educada, mas Deus não se revela a gente que tem a língua solta. A Bíblia diz que Maria ouvia todas as coisas a respeito de Jesus e ela guardava em silêncio no seu coração. Ora, uma mulher que talvez foi confiada a ela a parte mais importante no plano da salvação, ser a mãe do Salvador, e ela podia encher o peito e sair dizendo para todo mundo, né? Eu vou ser a mãe do Salvador, eu fui a escolhida, mas a Bíblia diz que Maria, Paulo, quando teve a visão a respeito do terceiro céu, e ele vai relatar isso lá na carta aos Coríntios, diz assim: conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Veja bem, Paulo podia dizer, eu fui arrebatado ao terceiro céu, mas Paulo não disse isso. Paulo foi discreto, não queria ser aplaudido pelo que ele viu.
Volto a dizer, a derrota de Sansão foi por falar aquilo que ele não devia ter dito. Querido, há coisas que não é para ser dita. Quando Daniel termina de ter a visão a respeito das 70 semanas, e aí Deus vira para ele e fala: Daniel, agora você sela a visão e a profecia. Não era para revelar. Apocalipse 10:4 diz que João ouviu no meio dos trovões, João ouviu uma voz, e João então começa a escrever. Deus diz para ele: não escreve, sela. Querido, nem tudo que Deus diz para você é para ser falado. Como é que você quer ter intimidade com Deus se as coisas que Ele te revela você não sabe guardar segredo? Deus revela segredos, querido, para quem valoriza a discrição. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus não queria manifestar publicamente, Jesus não queria ser aplaudido, ovacionado, nada disso. Seus irmãos disseram: mas você precisa aparecer. Vai lá e disse: não, mas não é chegada a minha hora. Querido, quem vive à mercê do seu tempo, qualquer hora é hora, mas quem vive na direção de Deus tem o tempo certo, tem a hora certa de Deus. E enquanto não chega essa hora, querido, Deus está treinando você. Pode ter certeza disso. Diz o texto: subiu não publicamente, ou seja, discretamente. Isso é uma lição para nós, querido, para que nós sejamos um pouco mais discretos. Muitos de nós, às vezes, estamos precisando de aprender isso. Ser discreto. Não tente ser aquilo que você não é. Não queira aplausos, não queira o holofote. Certa vez disseram para João Batista assim: aquele que você apresentou para a gente, a multidão está indo atrás dele, você não se incomoda com isso? Ele disse: eu não. Muito pelo contrário, eu quero que ele e que eu diminua. Querido, se tem alguém que tem que aparecer na sua vida, chama-se Jesus, não é você. A partir do momento que você se acha o centro das atenções, Deus está fora. Deus não divide espaço com ninguém. Quando você achar que você é a última Coca-Cola do deserto, você não é ninguém. E para concluir, eu quero então dar algumas sugestões para nós. Primeira delas, aprenda a guardar segredo. Pare de se expor, feche a porta da sua vida para o mundo. José pagou caro por causa disso. Deus deu um sonho a José a respeito, lembra lá dos 7 anos, das coisas que faltou o nome agora, que se dobravam diante dele. Isso, que se dobrava, as estrelas dobravam diante dele. E José então conta isso para os irmãos. E na interpretação era que os irmãos iriam se ajoelhar diante dele. Ele seria o maior, ele iria dominar. E os irmãos ficaram com ciúme, e você sabe o que aconteceu na vida dele. Creio eu que não era um sonho para José ter contado para eles. E por causa disso ele pagou caro. Embora Deus possa fazer algo fantástico, Deus pode tomar aquilo que muitas vezes as pessoas fazem contra você e transformá-lo em bênção, Ele pode. Outra coisa, você não é mercadoria, você não está à venda. As pessoas não precisam de saber, querido, das suas particularidades. A sua vida é privada. Mesmo que você seja uma pessoa pública, no seu trabalho, na sua função, mas a sua vida é privada. É impressionante como as pessoas têm uma curiosidade doentia na vida alheia, não é verdade? Tanto é que esses sites aí de fofoca é um dos mais acessados.
fulano fez isso, fulano fez aquilo, artista tal, fulano de tal, não sei o quê. Tal. Que me interessa saber se a artista tal está usando um óculos de cor, tal. Isso vai edificar o quê na minha vida? Fulano de tal comprou um carro novo, veja a marca, eu quero... Outra coisa, saia da vitrine. Já falei, você não é mercadoria, sai de cena, querido. Ponha limite na sua vida para determinadas pessoas. Fala para o seu irmão assim, você não é mercadoria, você não está à venda. Outra coisa, aprenda a curtir você mesmo. Não fica morrendo aí porque as pessoas não curtiram você. Eu vi uma história de uma moça que chegou na floricultura e pediu um belíssimo buquê de flores. Lindo. E a pessoa que estava atendendo falou assim, é para o namorado? Ela disse, eu não tenho namorado. Então certamente é para sua mãe, aniversário dela. Não é aniversário da minha mãe. Então é do seu pai. Não é aniversário do meu pai. Aí a pessoa não aguentou, sabe o curioso? É para quem? Então eu disse, para mim. Para mim, euzinha. Ué, não posso comprar um buquê de flor para mim? Então aprenda a curtir você mesmo. Experimente uma hora, sair você, ir na melhor churrascaria, no melhor restaurante, senta lá e faz aquela bela refeição. Você mesmo. Claro que as pessoas vão passar, vão achar meio estranho, né? Ainda mais se te conhecer e falar assim, rapaz, o negócio pro lado do pastor tá bom não, o que está fazendo sozinho? Por quê? Por causa... futucar a vida alheia. Curta-se mais, meu irmão. Aprenda a valorizar. Outra coisa, aprenda a valorizar as amizades verdadeiras, reais. Porque essas amizades virtuais você bloqueia, essa você deleta, você rejeita, mas amizades verdadeiras não. Tem gente que fala assim, eu tenho mais de não sei quantos mil seguidores. Não conhece nem 10%. Não sabe nem quem é. Mas estão todo mundo sabendo da sua vida. O que você está fazendo aqui, tem gente sabendo no Japão, em tudo quanto é lugar. Pare de compartilhar, querido, as suas alegrias e tristezas às pessoas que não se interessam por ela. Apenas elas querem saber por curiosidade. Sabe, eu tenho uma ovelha que, ela disse uma coisa para mim uma vez que me impactou, e eu sempre lembro disso. Eu encontrei com ela, e ela estava morando em outro lugar, num bairro bem melhor, bem mais nobre, e eu então parabenizei e disse, eu não sabia, você não falou nada, e ela disse, pastor, eu não esqueço disso até hoje, do jeitinho que ela falou. Há tempos que eu aprendi a comemorar minhas vitórias somente eu e Deus. E eu na hora fiquei pensando assim, depois refleti, falei, é verdade. Porque nem todo mundo, às vezes, você pode compartilhar certas coisas. Leandro Borges tem uma canção linda que diz assim, não conte os seus maiores sonhos para ninguém, conte só para Deus. Deixe as pessoas descobrir quem você é, querido, sem que você tenha que contar para elas. Outra coisa, não aceite todos os convites. Tudo que aparecer lá, aceita. Não fique cobrando também a atenção das pessoas. Se alguém quiser se afastar de você, paciência, deixa aí. Não queira ser tolerado, queira ser aceito, queira ser amado. Tolerado não.
Não seja uma pessoa que o dia que você partir, você sair, elas vão soltar fogos, mas elas vão ficar chorando. E para concluir, se necessário for, peça perdão. Peça perdão. Talvez seja essa uma das maiores virtudes das pessoas. Quando houver necessidade, se necessário for, saber se humilhar e pedir perdão. E também perdoar. E isso é importante. Então, o que Deus fala para mim e para você nessa noite é para que nós tomemos cuidados. Embora você tenha liberdade, embora saibamos que, né, tudo é uma bênção, mas há coisas que a gente precisa ser um pouco mais. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?